Era domingo e Lisboa estava em festa. Os 13 navios da frota mais poderosa de Portugal até então já balouçavam nas águas reluzentes do Tejo. No altar, celebrava a missa Dom Diogo Ortiz, ao lado de Dom Manuel, o rei, e de Pedro Álvares Cabral, o comandante da esquadra. A frota seguiria viagem ainda no domingo, mas por mudança dos ventos, a partida ficou para o próximo dia, segunda-feira, 9 de março de 1500. Claro que o Cabral e o Vasco da Gama já tinham conversado longamente sobre a famosa volta ao mar, que é a manobra de abrir mais a oeste antes de contornar o Cabo da Boa Esperança. E é justamente ao fazer essa abertura que Cabral chega à escala perfeita para as Índias, o Brasil. Seja muito bem-vindo ao Soares 11:30, esse antro de história e literatura. E hoje a gente vai continuar a nossa série sobre história bizarra da literatura brasileira. Eu quero te convidar a já assistir o nosso primeiro episódio que está disponível. Vou deixar aqui nos cards. E hoje a gente vai ver uma das cartas mais impressionantes do descobrimento do Brasil, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, a certidão de nascimento do nosso país. Mas antes da gente continuar, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e vem comigo. Cara, imagina tu ser um índio e tá olhando aqui um monte de navio com gente barbuda em cima chegando. Pior ainda, imagina você sendo índio e desembarcando na Europa. Pois é exatamente isso que aconteceu. Você sabe, né, que o Gaspar de Lemos, que era o comandante da naveta de mantimentos, retornou a Portugal depois dos 10 dias que eles passaram aqui no Brasil, na região onde hoje a gente entende como Porto Seguro. E no retorno ele levou as cartas ao rei, né, que foram escritas pela tripulação, e também várias coisas que eles acharam na nova terra, como cocares, flautas, frutas, araras e até um índio. Maria, onde estavas? Ora, estava a passear pelo porto. Passaram pelo porto? O que estava a fazer lá? Ora, estava vindo a naveta de mantimentos que acabaram de chegar. Chegaram na naveta de mantimentos? Mas não saíram agora, há poucos meses, a frota de Cabral? Sim, mas a naveta voltou porque encontraram uma nova terra e vieram trazer coisas novas para apresentar ao rei. Coisas novas de uma nova terra? E o que seria isso? Ah, Joaquim, você precisa de ver coisas maravilhosas, frutas diferentes, nunca tinha visto. Né? Uma ave, como uma arara, algo como do tipo, vermelha, pelos gigantes. Um homem também. Trouxeram um homem da nova terra? Sim, um homem. Nu. Imagine, Joaquim, nu, em pleno porto. Um homem nu no porto? Sim. É como um selvagem, né? Mas bem depilado, com cabelos sedosos, forte, bruto, espadaúdo. Maria! Quando a esquadra de Cabral chegou aqui no Brasil, parte da tripulação escreveu cartas ao rei. Os que sabiam escrever, né? Porque na verdade a massa da tripulação era formada por pessoas mais pobres, artesãos, alfaiates e outras pessoas que se aventuravam nessas viagens basicamente pelo salário. E claro que tinha também pajens e grumetes, que eram ali pré-adolescentes, adolescentes, que eram levados pelos pais para essas viagens exatamente por conta do dinheiro que eles recebiam. Porque como era uma viagem muito arriscada, você tinha ali cerca de 50% de chance de voltar vivo, então os salários eram pagos para as famílias até um ano adiantado. Então era muito vantajoso para as pessoas mais pobres participarem dessas viagens. E claro que era basicamente uma estratificação social em que se repetia em alto mar, né? Você tinha ali a nobreza, né, que era o Cabral, os outros comandantes, a parte ali do clero, né, que eram os padres e os cônegos que estavam na tripulação também, porque o Vasco da Gama, quando ele chegou na Índia, ele não soube diferenciar os ídolos hindus dos santos cristãos, então quando ele chegou em Portugal de volta, ele chegou falando que tinha deuses cristãos e reis cristãos na Índia, então eles mandaram padres e figuras da igreja para tentar fazer esse contato espiritual. E tinha a classe mais baixa financeiramente, né, que eram esses trabalhadores, e as crianças, que eram os grumetes. Claro que esses grumetes, né, infelizmente, eram os que sofriam os maiores abusos, né, tanto morais e trabalhistas, quanto até sexuais, tem alguns relatos. Isso além da sujeira, né, porque na época os portugueses tomavam de 1 a 2 banhos por ano. E quando estavam em alto mar, nem de roupa trocavam. E bebiam muito, tem relatos de cerca de 1,5 litro de vinho por dia, e a comida era muito escassa. Então você imagina, essas pessoas fedorentas, bêbadas,
mijando e cagando para tudo quanto é lado do navio, porque não tinha nenhum tipo de higiene. E esses grumetes sofrendo todo tipo de abuso. A situação era tão horrível que quando os portugueses partiram do Brasil, cerca de 5 grumetes desertaram, desistiram de continuar a viagem. Preferiram ficar numa terra desconhecida com selvagens que eles não sabiam falar nem a língua, do que continuar nessas viagens com os portugueses, que eram basicamente quartéis, né, em alto mar. Então, Gaspar de Lemos, ele retornou a Portugal, entregou as cartas ao rei, né, o rei leu essas cartas, mas não deu muito interesse na época, porque o foco de Portugal estava nas Índias, né? A pimenta ardia no... Eu ia falar no olho. A pimenta ainda ardia no olho dos portugueses, como outras especiarias, que na verdade valiam muito mais dinheiro do que qualquer coisa que o Brasil pudesse oferecer na época. Mas afinal de contas, quem era Pero Vaz de Caminha? Esse cara fazia parte do que a gente pode chamar de pequena nobreza, que eram aquelas pessoas que tinham um pouco mais de renda, de propriedades, tinham uma certa proximidade com o rei. Então, ele foi enviado nessa viagem de Cabral porque ele ia ser o escrivão, que corresponde hoje em dia a contador, da feitoria que eles iriam construir em Calicut. Então, depois de sair do Brasil, eles chegam nas Índias, constroem essa feitoria em Calicut, que dura ali 2, 3 meses, até que ela é atacada por comerciantes hindus e muçulmanos, e nessa batalha o Caminha é morto. E aí tem toda a questão do retorno, né, a Portugal, do Cabral, que eu contei no vídeo passado. E a gente tem o rei, que ao saber que o Caminha está morto, ele concede o último desejo dele, que é o que está na carta. Porque o grande interesse do Caminha em escrever essa carta não era nem exatamente falar ao rei sobre a terra que eles tinham achado, mas era muito mais uma oportunidade de via direta com o rei para fazer um pedido, que a gente vê no final da carta, que é a libertação do seu genro, Jorge Osouro, que tinha sido ali acusado de dar umas porradas no padre e roubar umas moedas da igreja e tinha sido condenado a um exílio em São Tomé, na África. E o Caminha começa a carta meio que menosprezando assim mesmo, né, falando que ele não se acha a melhor pessoa para contar sobre a nova terra, de escrever, que ele não é tão bom assim com palavras e tal. Coisa que a gente vai ver que não é nem um pouco verdade, porque a carta é incrível. E ele continua a carta enumerando as coisas de uma forma meio mercantil, né, que era mais ou menos a mente da época. Então ele coloca ali sobre, primeiro, recursos naturais que eles têm à vista, depois ele fala da terra e algumas outras coisas. E claro, uma das descrições mais relevantes da carta é sobre os índios. Ou melhor, sobre as Índias, né? Porque é o que chama muita atenção dele, elas serem peladas e depiladas. Porque os índios brasileiros tinham um pensamento de que para se diferenciar dos outros animais, era importante retirar os pelos do corpo. Então, eles se depilavam usando ali mariscos ou conchas afiadas e também a língua do pirarucu seco, deixavam ela secar ali no sol e depois, né, raspavam a pele para retirar os seus pelos. Ele fala muito isso, da questão dos índios, principalmente das Índias, né, com suas vergonhas, das quais não tem vergonha alguma. E no fim da carta ele faz o pedido de libertação do seu genro e quando o rei descobre que ele morreu em Calicut, aí ele concede esse pedido e libera o genro do Caminha do exílio da África. Mas essa carta não veio a público logo de início, né? Porque Portugal não tinha muito interesse em ficar divulgando sobre a nova terra, porque o foco deles estava voltado mais, né, para as Índias, depois eles chegarem em outros lugares da Ásia, na África também, até porque em 1502 o Américo Vespúcio vem ao Brasil e escreve uma outra carta ao rei falando sobre os recursos que ele vê na terra que podem ser utilizados. E aí ele fala que, além do pau-brasil, praticamente nada pode ser aproveitado. E na época, um quintal de pau-brasil valia 7 vezes menos que um quintal de pimenta. Quintal era a unidade de medida da época. Então, para eles não fazia muito sentido investir no Brasil, e essas cartas ficaram jogadas ali pelos arquivos da coroa sem importância alguma. E aí o terremoto de 1755, que eu contei no vídeo anterior, destruiu parte dessas cartas, né? Mas a carta de Caminha sobreviveu, obviamente, e em 1773 ela foi encontrada pelo guarda-mor dos arquivos da Torre do Tombo, o José de Seabra da Silva. E aí ele fez uma cópia, guardou melhor a carta, mas ainda não publicou ela. Porque mesmo que nessa época o Brasil já fosse a colônia mais lucrativa de Portugal, eles não estavam com interesse voltado para a história, né, da colônia. E só em 1817 que essa carta foi publicada pela primeira vez, num livro chamado Corografia Brasílica, do padre Aires de Casal. Mas ela foi publicada cheia de partes censuradas, né? Porque o padre não tinha muito interesse em falar sobre a parte das Índias, principalmente, né? Ele dizia que tinha partes fora do decoro, então ele grifou várias partes ali e censurou na hora de publicação dentro do seu livro. E anos depois a gente tem o acesso à carta do jeito que a gente conhece hoje.
Aí a gente tem também o Brasil já independente, né? O Dom Pedro II contratando o Adolfo Van Hagen, que é um pesquisador que vai atrás da história do Brasil e tal, e ele resgata também a Carta de Caminha e meio que faz dela, né, o que a gente conhece hoje, né, essa certidão de nascimento do Brasil. E se você não lê essa carta ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Ela está em domínio público, é um documento bem pequeno, cerca de 11 páginas, mas um documento incrível, uma carta muito bacana, muito rápida de ser lida. Se você gostou desse vídeo, já pode curtir, comentar aqui as suas opiniões, suas dúvidas, compartilhar também com os amigos e ficar por dentro dessa série que a gente ainda tem muita história para contar. Então, até a próxima!